debate. No intervalo, nós tivemos aqui uma contribuição do Julian, que faz parte do trio, fazendo um novo desenho aqui para nós, do imã. E aqui embaixo ele colocou o seu Manuel. Depois ele fala disso. Tá bem? Acho que ficou melhor, não ficou? Retratou melhor a ideia. Bom, agora, no segundo tempo, nós vamos ter novamente o seu Manuel falando da educação dos hábitos adquiridos. O foco, o desenvolvimento, a segunda viagem de Paulo. Abordando a perseverança, a determinação, continuidade, a força da cooperação, beneficência, indulgência e o exercício do amor. Lembrando, como o senhor Manuel fez questão de enfatizar aqui, no finalzinho da sua fala, que o tema principal, as cartas de Paulo, a ação no bem e o exercício do amor. Muito bem. Isso. Agora ligou. Muito bem. Hoje vocês vão pagar a metade dos pecados hoje. A metade. A outra metade é como diz o Ananias, né? Cabe a vocês pagarem, né? Caiu as escamas dos olhos dele, das mãos e do coração, caberia a ele retirá-los, né? Agora, antes de passar a palavra para o companheiro ali, né, que ficamos devendo, nós ficamos devendo também aqui, que eu acabei não dando a notícia. Quando ele falou, eu lembrei. É que a companheira, a dona Lourdes Boechat, ela disse que na nossa trajetória evolutiva, o imã, apesar do tamanho dele, exerce uma influência muito pequena em mim, pela distância que nós nos encontramos. Aí que veio a notícia maravilhosa. É que de conformidade que eu for aproximando ao imã, o que vai acontecer? A atração vai ser maior. Então, olha a conclusão que eu cheguei. A nossa caminhada até aqui é que a questão que ele vai ser anjo e vai ser rápido o anjo. É que a nossa trajetória até aqui foi a mais difícil. Daqui para frente vai ser muito mais rápido, porque Deus vai exercer uma atração maior para comigo. Quando eu chegar num certo ponto, que acredito não está muito longe para nós, que já admitimos Deus, evolução, mortalidade da alma, reencarnação, livre-arbítrio, né? Já admitimos isso com a maior tranquilidade, a atração dele vai ser maior. E vamos chegar num ponto que não vamos estacionar mais. Dali para frente nós vamos fazer exclusivamente a vontade de Deus, que por enquanto não fazemos. O rapaz elogiou muito o Chico Xavier. Aí o Chico, para sair daquele elogio, ele disse: ô meu amigo, quem sou eu? Eu sou micróbio. Aí o rapaz foi embora, Emmanuel chegou e falou: me conta aquela história do rapaz, como é que foi mesmo? Ah, ele falou comigo que eu era isso, que eu era aquilo, e eu falei com ele que eu sou um micróbio. Ele diz: retifica a sua palavra, quem é você para ser um micróbio? Pensa bem. Aí o Chico sofreu naturalmente um baque, um impasse. Será que eu não sou nem micróbio? Aí Emmanuel confirmou para ele: o micróbio só faz a vontade do Pai. E você? Aí o Chico concordou que não era o micróbio, né? Agora o companheiro vai fazer a pergunta. Então, viram que coisa maravilhosa? Não vou estacionar mais. Vou fazer a vontade do Pai quando eu chegar. Eu estou falando eu, representando todos vocês, tá bom? Aí o companheiro vai reciclar a pergunta para nós, da Bíblia.
Não sei se ligou. Ligou. Lembrando a questão da alma gêmea, né? Não é o caso de ninguém aqui, mas existem muitas almas também algemadas, né, aí fora, algemadas no ódio, né? E isso que a gente tem que trabalhar para lutar para quebrar essas algemas, né? Ajudar, né? A pergunta que eu fiz foi relativa à questão se espírita deve ou não estudar a Bíblia. E eu sempre estudei, né, gosto de estudá-la e me apoio naquela recomendação de Paulo, que diz: examinai tudo, retendes o bem. Me parece que é na carta aos Tessalonicenses, se não me engano. E também a recomendação de Kardec, que está lá na Gênese, né, que também manda os espíritas estudar a Bíblia. E é interessante que essa recomendação de Paulo, examinai tudo e retendes o bem, eu tenho também amigos de outros que professam outras crenças religiosas e que muitas vezes se referem à doutrina espírita de uma forma preconceituosa. Então eu uso também essa frase, examinai tudo e retendes o bem, como uma forma de mostrar a eles que eles devem quebrar esse preconceito e examinar. Se realmente aquilo não for bom, ele esquece, despreza, rejeita, né, e retém apenas o bem. Então eu queria esclarecer se espírita deve ou não estudar a Bíblia baseado nessas duas recomendações. Muito bem. Então, na questão do companheiro, se devemos ou não estudar a Bíblia é composta de 2 livros, vamos simbolizar assim de uma maneira mais fácil. O Velho Testamento e o Novo Testamento. Então, nós estamos mais familiarizados, nós espíritas que estudamos, com o Novo Testamento. Agora, em todas as passagens do Novo Testamento, tem umas referências embaixo, às vezes no pé da página ou às vezes no meio da página, um número ou uma letra. Aí nós recorremos ao Velho Testamento. Nós não temos a preocupação de estudar o Velho Testamento na íntegra, mas devemos conhecê-lo. Por quê? Porque Emmanuel afirma para nós que o Velho Testamento é a base de tudo. O Velho Testamento é a súplica dos homens a Deus. E o Novo Testamento é a resposta de Deus aos homens. Ele não respondeu com o velho, ele respondeu com o novo. Né? Como nós estudamos... Deu? Já voltou. Já voltou. É como nós estudamos as 3 revelações. Primeira revelação é a lei de Moisés, a segunda revelação é o amor que é Jesus. Né? Até João Batista prevaleceu simbolicamente a justiça. Agora nós sentimos dificuldade de aplicá-la. Por isso que o Vinícius fala para nós que os homens, quando ele aplica a justiça, ele é cruel. Quando ele aplica o amor, ele é sentimentalista. E que os espíritos evoluídos não tem jeito de separá-las. Todo ato do espírito evoluído que envolve a justiça está junto da misericórdia. Entenderam? Aí nós estamos vivendo a lei do amor, que é a lei de Jesus. Eu, porém, vos digo, até atrás estava prevalecendo olho por olho e dente por dente, não é? Agora já é diferente. Nós temos que caminhar para esta modificação. Então, voltando ao assunto dele, é válido nós estudarmos a Bíblia, termos um princípio, né? Que é o Velho Testamento. Agora, é como o apóstolo Paulo.
Nós temos dificuldades imensas em interpretar as cartas do Paulo. Vocês não ouvem nas palestras todo dia os palestrantes, os expositores recorreram ao Paulo, às cartas de Paulo, que Emmanuel faz questão de trazê-las para nós. Nós estamos estudando um livro na União que chama Bênção de Paz, 70% dos versículos são extraídos do apóstolo Paulo. Eu vou dar um exemplo. Ele fala lá nos Romanos, né, que o melhor é não casar. Já leram? O melhor é não casar. Vai viver desequilibrado, ou a palavra abrasado, case. Porque senão vai ser uma confusão na sua vida, casa. Né? Agora, estudando isto, nós temos que extrair o espírito da letra. Aí ele fala que o homem que separa da mulher, ele não pode ter outra. E nem ela ter outro, se ela separou do homem. Agora veja bem, se eu pregar isso no público, nossa, é uma complicação, né? Agora, se o Velho Testamento é a base de tudo, nós devemos ter uma noção do que é o Velho Testamento, né? As primeiras revelações. Jesus baseou, muitas vezes, onde? No Velho Testamento, que são os profetas, e que todas as profecias ditas para nós no Velho Testamento foram supervisionadas por Jesus. Né? Quer dizer, então tem um cunho de verdade e de responsabilidade para com o Velho Testamento. Agora, se ficarmos presos a ele, aí é meio complicado. Nós temos que recorrer ao novo, que é um novo entendimento, né? É como um curso, é um currículo escolar. Não podemos ficar presos no primeiro currículo, no primeiro ano, passar para o segundo, para o terceiro e para o quarto, para ir clareando as coisas, tá bom? Muito bem. E o microfone, cadê? Para todo mundo ouvir, faz favor para mim. Cobrando as 5 profissões da mulher. Né? Querem caçar briga para mim, tá vendo? Querem caçar briga. Vocês recordam? Você recorda? Depois eu vou perguntar sobre o capítulo, se vocês recordam. É só para a colocação do companheiro, válida, é subimportância, mas tem um alerta no Evangelho que vale a pena. Na parábola do bom samaritano, quem questiona Jesus é um doutor da lei, conhecedor profundo da lei. E quando ele pergunta o que deve fazer para herdar a vida eterna, Jesus olha para ele e responde: o que está escrito na lei? Como lês? Aí tem a resposta na ponta da língua: amarás o Senhor teu Deus toda a ponta. Já estou familiarizado. Mas então, Jesus então faz isso e viverás na água. Mas então, como lês? Então, a Bíblia, apesar de N traduções, agora, como que a gente lê, como que a gente interpreta, e tem um lembrete do Oswaldo Abreu que ajuda a gente bem. A gente começa a compreender a Bíblia quando a gente se identifica com os personagens. Exemplo, na parábola do bom samaritano, a gente vai encontrar Jesus, o homem, o doutor da lei, o sacerdote, o levita e o samaritano. Com quem nós nos identificamos? Sair do campo histórico e trazer para o campo íntimo. Mas me perdoe uma interrupção. Nós identificamos mais com o personagem que ele não falou. Olha, ela já concordou. Ela concordou. Salteador? Deus, Jesus, sacerdote, levita, o ladrão, o samaritano e o homem caído. Mas não falou do burro. Que levou o companheiro para estar lá. Não é uma personagem? Ou um personagem? É um personagem. E nós é capaz de identificar mais com ele do que com os outros, né? Porque levita eu não sou. Não tenho as escritas todas dominadas, né? O bom samaritano, estou lutando para ser um bom espírita. Porque o bom
é que deveria fazer parte da minha vida. Um bom médico, um bom advogado, né? Um bom deputado, um bom vereador, um bom prefeito, um bom espírita, que é o bom samaritano. Nem todos os samaritanos eram bons, entenderam? Então é natural a nossa vida, né? Muito obrigado pela ajuda. Bom, então, 5 profissões. No livro Nosso Lar, hoje está muito divulgado, né? Depois do filme, você já leu o Nosso Lar? Você lembra do capítulo que fala sobre noção de lar? Você lembra assim alguma coisa? Quem lembra aí? Começa no 18, capítulo 18, 19, 20, 21, 22. O André Luiz, admirado, a dona Laura explicando sobre noção de lar. E ele diz, porque um dos maiores problemas do André Luiz no mundo espiritual foi modificar os conceitos que ele carregou para lá. Conceito disso, conceito daquilo, né? Muita inteligência, uma coisa extraordinária, e ele tem que mudar os conceitos. Aí ele disse, que coisa impressionante, eu não tinha nem ideia do conceito de lar. Como nós não temos um conceito positivo de que é um lar, né? A responsabilidade, o objetivo do lar, num casamento, seja casado ou não, desde que estejam unidos, Emmanuel considera casados, né? Da mesma maneira. Entenderam? Aí, tratando-se das profissões, ela vai colocar lá que eu quero a ajuda de vocês para nós lembrarmos as 5 profissões. Enfermeira, professora, assistente social. Bom, não sei bem se está lá assim, assistente social, não, mas tudo bem. Né? O que mais? Tecelagem. Falta uma. São 5 profissões viáveis para a mulher. Aí aqui nós encontramos, né, elas optarem por uma imensidade de profissões. Agora eu vou deixar uma ideia aqui para vocês, mulheres, porque nós estamos tratando de mulher. Se estivéssemos tratando de homem, nós iríamos indicar outras coisas para ver o que quer dizer ser um homem. Porque nós precisamos sair daquela condição que o nosso companheiro Alexandre coloca no Missionário da Lua, não sei se é Missionário da Lua, agora me confundiu. Que os homens da atualidade assemelham a manequins e as mulheres assemelham a bonecas. Entenderam? Agora, no livro Ação, Vida e Luz, na página 33, tem o título Família. Pode acionar a internet, né? Ler a mensagem, mas tem que ler. Porque o que eu vou falar é muito forte para ficar só nessas palavras. Emmanuel disse que a guerra, a responsabilidade das guerras são as mulheres. Olha o olho dela para mim, tá vendo ali, ó? Você ajudou a comprar canhão lá, a guerra, metralhadora, a guerra. Se estudar a mensagem, vamos chegar à conclusão de que é verdade. Agora, nem são todas. Ação, vida e luz. Se estiver esgotado, aciona a internet, né? Aí pega, porque tem os 430 livros do Chico, naquela, como é que chama, gente? A Bíblia do Caminho, né? Não é a Bíblia do Caminho? Aí aciona o livro, Ação, Vida e Luz, e aciona a mensagem. Agora, sabe por quê? A educação. O afastamento dela do lar. Uma das consequências. E lá no meio ele vai falar. Por que que o mundo está morrendo à míngua de amor e humildade? Pelo desvirtuamento da mulher. Que é a chave de tudo, gente. Porque é a condutora do amor, que o item que nós vamos deixar para o final, para explorarmos mais essa questão do amor. Não é? Tá bom?
Bom, estamos devendo mais alguma coisa aí? Olha lá, uma companheira quer perguntar lá, ó. Tem mais homens ou mulheres no Ei, o que falou? Ah, no umbral? Ah, como que eu vou saber? Como que eu vou saber? Primeiro, quando eu estive lá, eu não lembro. Né? E eu acho que eu posso basear nesse auditório. Esse auditório tem mais homens ou tem mais mulheres? As mulheres procuram mais a parte religiosa. Né? E não estou falando que elas são benfeitoras não, né? Bom, deixa a pergunta da companheira lá. Mas, Sr. Manuel, nós não fomos criados aos pares? Hein? Não fomos criados aos pares? Fomos. Fomos. Recebemos a influência mais do pai na área da intelectualidade, porque a mãe está fora. A mãe saiu. Então, por que temos a violência campeando dessa maneira? Falta de quê? Vamos falar na verdade, falta do amor, que a mulher é portadora dele. Vamos ouvir a pergunta da companheira. Quem vai fazer a pergunta? Ah, deixou para depois, né? Sr. Manuel, estou pedindo a 5ª profissão da mulher. Hein? A 5ª profissão. Pois é, não me veio na mente a 5ª. Se alguém lembrar aí, ou nós lembrarmos, nós vamos falar. Tá? Enfermeira, da enfermagem, tecelagem, né? Nós diríamos enfermeira médica, né? Estaria enquadrado. A área de professora, de educadora e assim sucessivamente. Eu acho que cada mulher sabe qual é a profissão adequada para ela. Né? Psicologia seria uma outra. Parece que a Laura não fala da psicologia não, mas é válido, né? Sr. Manuel, ela não falou todas que tem. Sr. Manuel, estão falando ali fora, cozinheira. Olha aí. Ninguém quer cozinhar mais. Mulher nenhuma quer cozinhar mais. Agora, no livro Leis de Amor, tem uma advertência de Emmanuel. Nós vamos estudar ele agora no nosso culto. Por causa dessa tragédia lá, né, que morreram, ainda estão morrendo pessoas, é uma chuva de perguntas para nós espíritas, né? Por que com jovem, aquelas 4 moças, amigas deduzimos nós, de reencarnações passadas, na maior alegria, lá na maior, encontrar as 4 daquela alegria, vamos encontrar lá, vamos, eu estarei lá, eu também estou, morreram as 4. Aí perguntam para nós o que aconteceu, o que está acontecendo, em que eles estavam enquadrados e tal. Aí vamos estudar a Leis de Amor, o livro Leis de Amor, que vai falar lá. E as mulheres maledicentes? O que acontece com ela no futuro? Virá chumbada no tanque caçarolas. Aí o Oswaldo de Abreu virou para mim e falou assim, lá no grupo Emmanuel, eu reciclando isso, ele falou comigo, Manuel, mas isso não está atualizado não, porque agora tem máquina de lavar roupa. Não está no tanque mais. Aí eu virei para ele e falei, mas as mulheres que estão enquadradas, vai para um lugar onde não tem a máquina. Certo? Aí, educação dos hábitos adquiridos, né, que é um item que começa o nosso estudo. Educação dos hábitos adquiridos, é o título. Agora nós vamos analisar, na visão espírita, o que quer dizer hábitos. Aí nós temos aprendido, na doutrina espírita, no livro dos Espíritos, que a educação... envie ajuda aí, envie ajuda. Nosso lar. Olha aqui, que obrigado, gente. Agora não precisa brigar comigo mais. A mulher não pode ir ao duelo com os homens, por escritórios e gabinetes, onde reserva atividade justa ao espírito masculino. Agora, se quiser que briga com a dona Laura, viu? Eu estou lendo.
onde reserva atividade junto ao espírito masculino. Nossa colônia, porém, ensina que existe nobre serviço de extensão do lar para as mulheres. A enfermagem, o ensino, a indústria do fio, a informação e o serviço de paciência, todos eles. Enquadra todos os serviços de paciência, tá bom? Representam atividade assaz expressivas. E agora depois vai falar do homem também, que não seria justo falar somente das mulheres, né? Aí fica aqui as profissões adequadas para a mulher. Se ela puder evitar das outras, será muito bom para ela, né? Deus lhe pague, viu? Muito obrigado. Então, os hábitos, o livro dos Espíritos explica para nós que os hábitos é de acordo com a educação. A minha educação será sempre de acordo com o conjunto de hábitos que eu tenho. Agora, o hábito é porque eu já fiz aquela coisa repetidas vezes. Aí torna-se quase um reflexo condicionado para mim. Porque o complexo condicionado, ele vai obedecer um mecanismo. Tem que ter o acionador externo para que o reflexo condicionado apresente. Então, vou dar um exemplo. Um jovem, não quer dizer que é só jovem, não, porque o idoso também tem esse direito, né? Está no restaurante, batendo um papo com a namorada, né? Uma música de fundo, como tivemos aqui a música deles. Aí está aquele trocas de ideias maravilhosas, porque diz o André Luiz que a aura mais bonita que ele já viu na vida foi a aura dos namorados. Trocando juras ali, que mais tarde, quando casam, se gravar, ele quebra o gravador, para não escutar o que ele falou lá. Entenderam? A coisa mudou toda, né? Então, tem uma música de fundo, ele está naquela alegria interior. Aí a vida passa, modifica, entra numa situação difícil, né? Ele está refletindo, ouve a música. Aí ele vai sentir aquele bem-estar dentro dele, né? Ele não sabe de onde saiu. Não sabe que é um reflexo condicionado nele. Então, essa situação, sendo repetidas, vai formar os nossos hábitos, né? É por isto que quando eu recebi a visita, estava na minha loja lá na Rua São Paulo, aí passou uma senhora lá do Célia Xavier, estudiosa, muito ativa na área assistencial, e virou para mim e disse: ô Manuel, você ficou sabendo do último livro que saiu? Falei: não. Ah, mas o Chico foi de uma infelicidade. Aí eu estranhei, né? E pior foi o André Luiz que editou o livro. Aí eu falei com ela: e que livro que é? Ela falou: Sinal Verde. Fala lá até de escarrar, de bater janela. Aí eu falei: uai, será o que é? Saí da Rua Crijós, fui lá na União Espírita Mineira e comprei o livro. Aí lá no capítulo, o André Luiz falando os hábitos perniciosos que nós temos, né? Que temos que corrigi-los. Os hábitos. Aí li e falei: olha que engraçado, e eu enquadro e olha quantos que eu enquadro neles. Será por que a companheira falou isto? Aí eu falei: ah, é porque ela já superou isso tudo, né? Por isso que ela falou que André Luiz foi infeliz em falar que eu brigo com ele. Você vai me pagar hoje, Luiz? No telefone? Não, hoje eu não posso. Ah, não é possível, você não tratou? Pega o telefone, pá! O que o telefone tem com isso? São hábitos que nós temos, né? Então, teremos que modificá-los. Porque não fala aqui, por exemplo, a luta nossa, em Belo Horizonte. Antigamente foi muito pior, né? As ruas todas sujas, é maço de cigarro, é garrafa de tal, é de acordo com o quê? De acordo com a educação do lugar. E a educação inclui os hábitos que eles têm. Da mesma maneira que ele joga a garrafa lá, ele joga na casa dele. Mesma coisa.
É um hábito que tem que ser modificado. Né? Aí nós teríamos que fazer o que o companheiro falou, da Bíblia, nós retermos o que é bom. Só que tem que nós não sabemos discernir o bem do mal. O livro dos Espíritos, tratando do bem e do mal, tem lá 20 e tantas questões, ou mais de 30 questões, esclarecendo para nós sobre o bem e o mal. Né? Mas é muito fácil e deve funcionar 24 horas por dia. Um exemplo, ela passa por mim e me cumprimenta. O que eu tenho que fazer, naturalmente? Retribuir, é o bem. Se eu não retribuir, é o mal. E entender bem o que é moral e imoral. Porque o moral é o bem, o imoral é o mal. Quando a criatura tem que pagar um carnê, que venceu dia 1º, e ele paga dia 2, tendo dinheiro, é imoral. Ele pode desencadear uma situação imensa por não ter pago em dia o carnê. Né? Então, nós temos que conhecer o bem do mal, discernirmos para poder escolhermos. É como eu mais Honório, tivemos uma troca de ideia quando ele era presidente da União, se haveria uma possibilidade de dar uma peneirada nos livros da União Espírita Mineira, né? Dar uma peneirada neles. Aí ele falou comigo, Amarelo, eu tenho uma ideia, não sei se é válido e se vou conseguir. Nós temos uma loja aqui paralela e nós já pedimos a loja, o Dr. Braza entrou com o pedido da loja, e quando recebemos a loja, nós vamos fazer 2 livrarias. Nós vamos fazer uma livraria para livros, né? Que nós assinamos embaixo, e vamos fazer outra livraria para vender de tudo. Aí eu pensei comigo, aí ficou muito pior. Ficou muito pior ainda. Porque a responsabilidade nossa lá na outra livraria vai ser a mesma. Né? Não vai adiantar muito. Aí ele virou para mim e disse, como que você interpreta sobre a leitura dos livros? Aí eu lembrei do que o companheiro falou. O apóstolo Paulo fala para nós lermos tudo e retermos o bem. Allan Kardec fala que deixa a critério de cada um. O André Luiz aconselha a lermos tudo e a pararmos o excesso. Aí eu virei para o Honório e falei, mas isso é muito relativo. Eu reter o que é bem, que é o bom, que é o bem, eu tenho dificuldade em saber. Não temos dificuldade? Eu aparar o excesso. Quando o André Luiz escreveu o Nosso Lar, o livro Nosso Lar, que ele trouxe aqui para nós, entregou Emmanuel para revisão. Aí Emmanuel revisou o livro, talvez foi por isso que ele partiu para isso. Aí Emmanuel revisou o livro e falou com ele, pode passá-lo para metade. 50% era excesso. Mesmo assim, ele ainda floreia. Para falar isso, ele conta que o sol estava bonito, flores lindas, e que não sei o que, né? Mesmo assim, mesmo ficando 50%. Agora, a criatura ele tem que ter um cabedal de conhecimento para ele poder discernir entre o bem e o mal, aparar o excesso, né? E o Kardec, ele ficou mais ou menos em cima do muro, né? Deixa a critério de cada um. Cada um é atraído por um tipo de leitura que talvez tenha preferência. Agora, vocês querem ver uma coisa? Que em todos os livros tem coisas boas e menos boas. Nós não vamos poder citar para vocês aqui. Não convém citar, né? Livros espíritas psicografados por médium famoso, e que não temos condições na atualidade de aceitar definitivamente aquilo que está escrito lá. Né? Como que nós vamos ficar? Aí vou contar um caso. Uma moça estava completando 15 anos. Né? Lidávamos muito com a família, com a mãe, e ela era separada do marido.
Cheguei na União Espírita Mineira e perguntei ao Djalma, ô Djalma, eu queria dar um livro para uma jovem, eu tinha muita confiança nele, que está completando 15 anos. Qual é o livro que você poderia me sugerir? Aí ele virou para mim e disse, Sr. Manuel, lançaram um livro aqui para dia de aniversário. Veio com uma embalagem diferente, né? Para presente. Aí eu falei, então me dá ele. Qual livro que é? Violetas na Janela. Eu caí para trás. Porque no Violeta na Janela foi detectado pelo Arnaldo Rocha 22 erros doutrinários. No Violetas da Janela. Peguei o livro, ele embalou para mim de presente e levei para a moça. Mas, constrangido, sinceramente. Aí encontrei com a moça, ela esteve na União numa sexta-feira e falou comigo, Sr. Manel, o livro teve uma repercussão maravilhosa. Eu falei, o que foi? O meu pai é pastor evangélico, quero separado. Quando eu falei com ele que eu estava lendo um livro espírita, ele falou que queria ler o livro, para ele saber de que se trata. Zelo por mim. E leu o livro e está adorando. Eu posso falar mal do livro? Não posso, gente, não posso. Olha a repercussão que teve, né? Então, cada um, aí vai ficar a critério da pessoa, tá bom? Agora, os hábitos, vale a pena. Porque o Emmanuel tem uma mensagem que ele fala que o casamento, a família, é para enxertar. Assim como a agricultura enxerta, né? Nós importava a uva sem semente para o Brasil. Hoje, a nossa uva sem semente é melhor do que a americana. Através do chileno também. Ele entende mesmo que ele vendia isso, né? Então, o que aconteceu? Através das enxertias, vamos melhorando a espécie. Eu tenho uma rosa lá em casa, que ela não despetala. E ela tem uma rosa em casa, bonita, mas despetala toda. Aí o que ela faz? Ela me pede um bulbo da minha rosa e enxerta na dela, no pé da rosa. E corta o tronco que vai sair. A primeira rosa que sair, vai sair a minha, que não despetala. E assim sucessivamente. Hoje nós temos piquis sem espinho. Acredita? Né? Por quê? Através das enxertias, traz o algo do campo, traz para o canteiro da agricultura e faz as enxertias para melhorar a espécie. Também o lar é a mesma coisa, colocado por Emmanuel. Aí nós vamos dar um exemplo. O homem toma banho, joga a toalha molhada em cima da cama. Tá certo? Tá? Ela falou que tá certo. Tá certo? Não é o que acontece? É por isso que ela está falando que está certo. Agora ela vai brigar todo dia com ele? Mas qual é a obrigação dela? É enxertá-lo. Chegou a hora do enxerto. Ele trocar o hábito. Que ele tem que jogar a toalha em cima da cama molhada. E mostrar a ele aonde coloca a toalha. Para ele mudar de hábito. Nós estamos contando uma coisa simples, né? E isso funciona na vida. Para nós educar os nossos hábitos. Eu trocaria aqui a palavra educar por modificar, né? Por colocar outra coisa no lugar daquele hábito que o André Luiz coloca 40 hábitos ruins para nós no livro Sinal Verde, né? Que temos que modificá-lo. Viemos para isto. A nossa reencarnação é para aperfeiçoar. Certo? Nós viemos aqui pagar, não viemos aqui comprar mais. E é o que às vezes ocorre conosco. Nós, além de não pagar, eu assumo compromisso lá
olha, Manel, você vai levar uma mulher como esposa, ela é difícil, ela tem esses hábitos assim. Não tem problema, eu tenho necessidade dela, é com ela que eu vou subir, pode deixar, eu vou honrá-la, eu vou, né? Chega aqui e mata ela. Pronto. Olha aí a situação. Olha aí. Em vez de eu pagar o débito, comprei mais um. É nesse ponto é que a doutrina espírita e os amigos espirituais concede a nós o direito do divórcio, da separação. Só quando está sujeito a acontecer algo pior. Do contrário, não. Porque a separação é um adiamento do débito. E quando eu deixo a minha esposa, ela pode associar com outro. E eu com outra. Amanhã, quando eu reencarnar, eu levo a que eu associei para o meu lar e ela traz o que ela associou. Aí já pensaram o que é que vira esse lar? Uma na forma de filho e outra na forma de filha. A filha pende para o pai e o filho pende para a mãe. E aí aquela confusão no nosso lar. Quer dizer, pode melhorar também, porque ela pode evoluir muito depois daquilo. Quando nós reencarnarmos, ela está muito melhor, né? Não vamos fechar a questão que é só para o lado ruim. Oi! Oi! Cadê o microfone? É porque todos ouvem, né? É por isso. Tudo bem, senhor, né? Oi, tudo bem. Sabe quem é eu, né? Hein? Eu sou a Aziza. Não estou... Amigo do Zé Augusto. Muito firme. Que está sumida lá da União, né? Mas estou firme. Mas está sumida. Eu estava pensando aqui o seguinte. Qual será a diferença ou a ligação do costume, hábito e vício? O vício, repete por gentileza. Qual a ligação ou semelhança entre costume, hábito e vícios? O hábito é inicial. Vai me levá-lo ao vício. Aí vai ficando mais difícil. É mais fácil eu educar, como está escrito aqui, os meus hábitos do que os vícios. Entenderam? É um mau hábito. É a questão da bebida. Eu contei aqui da pessoa que desencarnou e disse que está tendo dificuldade imensa no mundo espiritual. Com duas coisas. Comentário inútil e o vício do cigarro. Né? Porque no mundo espiritual, Normanda, no mundo espiritual tem botequim vendendo cigarro? Eu chego e falo, me dá um cigarro disso assim, tem? Não tem. Aí o que eu tenho que fazer? Chegar perto dele que fuma e ele fumar para mim. E eu satisfazer com a fumaça. Assim, a bebida alcoólica conta até pitorescamente que num botequim chega um pai de família, uma pessoa, bebe uma, bebe duas, bebe três, bebe quatro, aí ele vai para casa bêbado e o espírito vai cambaleando também para o mundo espiritual. É dois bêbados. Né? Por isso que o Ramatiz, para nos chamarmos a atenção, ele fala que os que fumam são chamados chaminés ambulantes. São Manuel. E os alcoólatras, canecos vivos. Canecos vivos. Acho que é bom esclarecer aqui que o espírito, ele, na verdade, ele não aspira a fumaça para satisfazer a sua necessidade. Certo. Mas sim a essência. A essência que parte da criatura. É isso? A essência. Porque existem médios, né, que incorporam um preto velho, qualquer coisa, ele bebe uma garrafa de cachaça. Agora, o preto velho, ele tem condições de beber e eliminar o álcool, a emanação do álcool, né? E o médio também.
Agora, tem outros que já não conseguem, né? O espírito, ele consegue realizar esse trabalho. E eu aconselharia aqueles, né, que muitas vezes são contra, estudar um pouco sobre os pretos velhos. Quem são eles, os pretos velhos? Tá? Nós vamos modificar a nossa concepção acerca de pretos velhos. Quase regra geral. Quase regra geral. Qual livro? Tem uma indicação de livro sobre esses estudos pretos velhos? Não, não tem. Não tem. Eu só posso contar uma coisa. Que em um dos livros, né, de Emmanuel, com André Luiz no mundo espiritual, André Luiz queria fazer um estudo acerca dos pretos velhos. Aí o Emmanuel disse para ele: aguarda, que em uma oportunidade nós vamos saber. Aí quando foi uma sexta-feira, Emmanuel disse: é hoje que nós vamos. Aí chegou num centro, naturalmente de Umbanda, não fala lá, né? Num centro de Umbanda, a médium assentada lá no toco, para receber o preto velho. Aí chegou o preto velho, incorporou na médium, aplicou o passe, aconselhou as pessoas e foi embora. Aí o Emmanuel disse: agora nós vamos acompanhá-lo para saber onde ele mora, para nós dialogarmos com ele. Ele assolvou e eles foram atrás. Aí quando chegou no nosso lar, ele passou de lá e os dois ficaram, não puderam ir. Tem uma ideia do que seja um preto velho, que muitas vezes nós menosprezamos, né? Ele veio, atendeu a sua missão, que era orientar, aplicar o passe na criatura, ajudá-los, cumpriu a missão, foi embora. Agora, conta também que ele estava, isso já não é Emmanuel, que ele estava assenhoreando as possibilidades medianímicas da médium, de uma médium, e atendeu as necessidades. Veio um camarada e perguntou se em tal pé de serra tinha ouro escondido. Aí o espírito respondeu para ele que tinha. Ele pegou, vendeu o barracão que ele tinha, comprou máquina e foi lá para o pé da serra e não achou nada. Aí voltou bravo no centro espírita: eu quero falar com aquele espírito que mandou eu comprar a máquina para tirar o ouro. É o preto velho tal. Aí o preto velho veio, concitaram ele, ele disse: não ocorreu comigo não. É que quando ele fez a pergunta, eu fui embora e veio outro responder. E outro respondeu: eu não sou responsável pela coisa, né? Está sujeito nós acontecer isso conosco, fazer uma pergunta, né, meio indiscreta, e o espírito guia vai embora e vem outro e responde. Tá bom? Oi. O livro Senzala tem alguma coisa lá, porque é mais puxado por essa área, né? Contando que os pretos velhos, na regra geral, são criaturas que vieram da Europa, né? Fazia parte da Inquisição e coisas mais ou menos semelhantes, e que procurou reencarnar num lugar onde tivesse a escravatura para eles pagarem o débito. Tá bom? Muito bem. Senhor Manuel. Oi. A pergunta da companheira ali, como fala do hábito, Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, o capítulo 20, que eu devo muito a isso, por sinal, tem como título Hábito. E Emmanuel define da seguinte forma: o hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. Aí. Trocando em miúdos. Tudo aquilo que nós fazemos pela primeira vez chama-se experiência. A partir do momento que começamos a repetir a experiência, torna-se um hábito, que quando é bom é virtude, quando é mal é vício. Agora, não me pergunte o que é virtude nem o que é vício. O que é virtude para mim pode ser vício. Não, eu acho até que vício você pode falar muito bem. Agora, em virtude... Nós falarmos em hora, gente, não?
Virtude eu não tenho nenhuma. É igual me convidar para falar sobre Deus. Eu tenho uma dificuldade imensa, mas se me convidar para falar do Limar, é um prato cheio para mim, né? Entendeu? Estou bem familiarizado com isso, né? Pois não. Senhor Emanuel, nós estamos num plano de prova e expiação, mas também há evolução no plano espiritual. Eu gostaria de saber a diferença. Bom, nós vamos citar duas coisas na sua pergunta. Primeiro, nosso planeta não é unicamente de prova e expiação. Emmanuel concita para nós mudarmos a nossa maneira de falar. Porque o mundo recebe muitos espíritos que não estão nem em provas, nem em expiação. Para ele, o mundo é uma escola de aprendizado. Segundo, no mundo espiritual não evolui. Aí todo mundo vai ficar estarrecido, né? No mundo espiritual não evolui. Quando o apóstolo Paulo fala que mesmo que o exterior se corrompa, o interior renova dia a dia, tá certo? Né? Renova dia a dia. Eu fiquei 40 anos estudando isso depois que eu li no livro dos Espíritos que o espírito no mundo espiritual não evolui. Aí, para conciliar a doutrina espírita com Paulo, mesmo que exterior se corrompa, que Emmanuel fala que é o corpo físico, né? O interior renova dia a dia, que é o espírito, renova. Aí que cheguei à conclusão de que no mundo espiritual aprende muito, muda conceitos e tal, mas lugar de fixar é aqui. Aí na questão, começa na 175, essa eu lembro, porque sempre me questionam. E o auditório sempre tem uma pessoa que busca André Luiz como exemplo. André Luiz então não evoluiu? Já ia falar, né? Tá vendo? Então André Luiz não evoluiu? André Luiz aprendeu muito, fez curso, teve 13 instrutores. Se ele não tivesse uma capacidade intelectual, eu diria fora de série, eles não teriam perdido tempo com ele, porque eu vou chegar lá, nem vou conhecer esses instrutores. Entenderam? É de acordo com a capacidade de cada um. Aí ele aprendeu muito, como ele disse para a dona Laura. Eu não tinha ideia, o conceito de lar, de casamento, de pai, de mãe, de filho, de irmão, nada disso. Aprendi hoje aqui os conceitos. Aí ele fazendo um curso no mundo espiritual, vocês sabiam, e eu fiquei sabendo há poucos dias atrás, que o livro Evolução em Dois Mundos foi um curso que ele fez no mundo espiritual, e que gravou o curso, e que escreveu o livro. Pensam bem que curso? Tratando de assuntos, né? Que agora nós temos tem, como é que chama? Para estudar o Evolução em Dois Mundos? Elucidário. Tem o elucidário, para nos ajudar a entender aquelas palavras que ele usa lá, que são os princípios das coisas, né? Então, ele foi fazer um curso, no decorrer do curso, estava lá escrito, perdão, era o assunto da noite. Aí quando o professor chegou, o instrutor, não era o instrutor que estava dando o curso. Aí André Luiz perguntou, mas e o instrutor? Não é ele que vai continuar, não? Vai, André. Mas, por enquanto, não. Porque o título é perdão. E ele vai reencarnar? Sabe para quê? Para perdoar, para poder chegar aqui e dar aula. E falar. Entenderam? Como que a coisa é séria lá, né? Bom, então, viagem, né? Perseverança, determinação, continuidade e a força da cooperação. Primeiro, perseverança, que a criatura, mas nós aqui colocaríamos uma outra palavra adiante,
perseverar no bem, né? Não é isso? Perseverança no bem, naquilo que é bom, naquilo que é viável para mim. Eu perseverar. Por quê? A criatura acha que ele fumou uma reencarnação, 2, 3, e que nessa reencarnação ele deixou de fumar. A palavra deixar, ele pode riscar. Porque na próxima reencarnação, ele ainda vai sentir o quê? Concordam? Sentir a vontade, porque o perispírito dele ainda está impregnado de nicotina. Que o médico falou comigo, mas não, você não tem nem ideia o que é nicotina. Eu falei, não tenho, sinceramente. Né? Que quando eu trago uma fumaça, eu levo 50% de oxigênio para o cérebro e 50% de fumaça, de nicotina. Agora, as consequências disso. Quando nós vamos fazer uma cirurgia, abrir o abdômen de alguém, e que ele fuma, mesmo que ele tenha fumado 6 meses, nós abrimos e saímos da sala por minutos. Porque não resiste, né, inalar a nicotina que vai sair dos órgãos dele. Entendeu? Então o hábito é uma coisa, né, o hábito de fumar é uma coisa terrível para nós. Então ele deixa de beber agora, de fumar, na próxima reencarnação ele tem que continuar no mesmo propósito. Para ele perseverar até o fim, para ficar salvo do vício. Jesus não disse para nós, aquele que perseverar até o fim será salvo? Até o fim, até chegar a dizer, a minha célula sexual não funciona mais, está atrofiada, que é uma das últimas a acontecer. Não é? Quando ele fala que o apóstolo Paulo que o melhor é não casar, nós costumamos muito entender isso. Quando nós o entendemos, quando Emmanuel aqui trata das almas gêmeas. Veja bem o que tem uma coisa com a outra. É que perguntaram a Emmanuel, se você defende a tese das almas gêmeas, quem seria ou será a alma gêmea de Jesus? Você está pensativo a isso? Quem seria a alma gêmea de Jesus? Ele não tem nenhuma ideia? E eu já ouvi alguém falar que era Maria Madalena. O outro fala que era Maria, mãe dele. Tem alguma lógica? Tem não? Maria, mãe tem, né? Pois é. Sabe o que Emmanuel responde? Não é justo trazer a figura do mestre para o nosso paralelismo aqui. Porque para Jesus já cessaram todos os processos. Aí eu guardei o livro assim e fui raciocinar quantos processos eu já estou livre. Quantos processos você acha, Luiz, que eu já estou livre dele? Já está chegando lá, pertinho lá. Tá, né? Você não nessa fração maior aí? Nenhum. Porque o que seria o processo que Jesus não está enquadrado mais neles? Jesus precisava evoluir aqui? Jesus precisava casar? Aí que eu entendi o que o apóstolo Paulo queria falar, que o melhor para mim é não casar. O melhor para mim é eu eliminar da minha vida a necessidade do casamento, que é provacional e expiatório, que falaram aqui, né? Alguém falou que tem muito mais almas algemadas do que propriamente almas gêmeas, né? Umas ligadas à outra. Agora, existe aqui casamentos, muito maior quantidade de almas gêmeas como nós pensamos. Emmanuel fala aqui, né? Tem muito mais do que nós pensamos. Almas gêmeas aqui, casadas. Nós poderíamos citar algumas, dentro da doutrina do Evangelho. Almas gêmeas, né? Não são almas afins, não, que é outra coisa. Então, educar, fica bem claro,
faz uma análise em casa, olha os hábitos que tem, procura analisar se esse hábito é viável, se não é, para nós educá-lo ou trocarmos. Eu vou ter o hábito de levar a toalha para o quarto. O mesmo hábito. Tomei o banho, vou levar a toalha. Mas só que vou modificar o hábito de colocar a toalha em cima da cama. Vou colocar no lugar adequado, aonde é o lugar dela. Entenderam? Eu vou atender um telefone, é um hábito que eu tenho de bater o telefone por qualquer coisa. Não posso, a partir de hoje, fazer isto. Eu tenho que modificar e educar esse hábito. Agora, perseverança, determinação. Desculpe o julgamento, mas são poucos espíritas que têm uma determinação. Ele está determinado a isso, como ele falou, de estudo da Bíblia, determinar que ele tem que estudar a Bíblia. Nós, durante as 24 horas do dia, tirarmos 2 horas para o estudo. Determinar que isso é o bem para mim. É uma determinação que o apóstolo Paulo não fugia dela, né? Entenderam? E continuidade. Que alguém pode achar que é muito ligado à perseverança, né? Dar continuidade no trabalho. O Emmanuel comenta para nós, porque eu tive vontade de afastar de um determinado grupo. Aí li uma mensagem de Emmanuel e ele dizendo para mim, que enquanto eu tiver um vínculo no grupo, eu não posso sair. E que no dia que eu não tiver o vínculo, acontece naturalmente a saída. Entenderam? Aí a força da cooperação. Se não fosse a cooperação, o apóstolo Paulo estava em situação difícil. Quando Jesus apareceu para o Paulo e concitou para divulgar o Evangelho, dizendo que esse é o meu vaso escolhido, para levar a minha palavra aos gentios, né? Meu vaso escolhido. Aí ele deitou pensando, oh meu Deus, como que eu vou fazer? Como que eu posso estar em Coríntios? Como que eu posso estar em tal lugar? Né? Como que eu posso comunicar com o Fenelon? Como que eu posso comunicar com o Timóteo e tal? Como? E deitou pensando. Aí Jesus apareceu para ele e disse, Paulo, vim te ajudar a resolver o problema. A partir de amanhã, você não precisará estar presente, você vai fazer através de cartas. Escrever cartas para o Timóteo, para o A, para o B e para o C. Aí, quando ele acabou de pensar, ele disse, então, o primeiro que eu vou procurar é o Barnabé, para me ajudar a fazer isto, é a cooperação. Que não existe ninguém aqui independente, tem? Deus não é independente, Ele precisa de nós, ou não? Deus ajuda os homens através dos próprios homens. Nós somos os cooperadores de Deus. Vocês já pensaram por que Deus permite que eu seja médico? Água. Garganta está sofrendo. Queria fazer uma pergunta? São Manuel, todas as reuniões do senhor, que eu já frequentei várias, o senhor está sempre sendo acusado por nós mulheres, né? Aquela na quarta-feira lá, o senhor às vezes até falava assim, agora mesmo eu apanho aqui. Hoje o senhor falou nas profissões, e eu lembrei, tem um caso, uma amiga, aliás, é uma trabalhadora aqui. Ela, depois dos 2 filhos, de uma certa idade, ela foi estudar, fez faculdade, foi trabalhar com um bom salário. Quando ela teve o 3º filho,
ela resolveu deixar o trabalho. Né? E às vezes dava aquela coisa, gente, estudei tanto para ficar, como diz o senhor, pondo água na máquina, né? Cozinhando. Então, ela estava no consultório médico, chega uma senhora e eles perguntaram, qual a sua profissão? Ela começou a descrever. Eu sou babá, eu sou psicóloga, eu sou enfermeira, eu sou médica. Foi ficando assim, né? E no final, depois que ela descreveu todas as profissões, a moça olhou assim, ela falou, eu sou dona de casa, eu sou mãe de família. Ela disse assim, falou, puxa vida, eu sou tudo isso. Eu sou médica, eu sou enfermeira, eu sou psicóloga. Sou tudo isso. Porque é o que a dona de casa, o que a mãe, né? Até por muito pouco, aquela que trabalha, que não tem, ela exerce todas essas profissões, né? Então, não precisamos ficar aqui, poxa vida, igual eu estudei tanto, fiz faculdade, para agora estar aqui lavando vasilha, fazendo comida, pondo a roupa no tanque, né? Então, vocês podem alegar, gente, viu? Nós somos tudo isso. Quem é dona de casa, quem é mãe de família, é médica, é tudo isso. Quem fala isso com muita propriedade é o nosso companheiro Carlos Torres Pastorino. O livro está esgotado. Nós temos ele lá. Chama Teu Lar e Tua Vida. Certo? Aí ele cita lá o que ela falou de psicóloga, de médica, disso, aquilo. E conta que a mãe chega no consultório com a filha e com o médico. Aí o médico pergunta a ela, o que sua filha tem? Olha bem, e ela então detalha. Ah, porque ela está com febre, ela está tossida, está com dor de cabeça, está não sei o quê, até, para ajudá-lo. Então, agora só tem uma área, que não são todas também que são não, viu? Desculpa o julgamento. Economista. Né? Ela é economista, ela é decoradora, ela é médica, ela é professora, ela é psicóloga. Deveria encher a boca e dizer. Agora trocaram, que antigamente era dona de casa, agora é prendas domésticas, né? Ela se sentiu humilhada, agora trocou o nome. Ah, se ela soubesse o valor que é. Outra coisa, vocês que lidam na área mediúnica, né? Que incorpora espírito, que fala, vocês já viram, já ouviram mulheres chegar no médium e reclamar que está no sofrimento imenso no mundo espiritual porque teve muitos filhos? E nunca vão ouvir, porque cada um filho que ela tem será um advogado de defesa para ela onde ela estiver, em qualquer situação que ela estiver, não é? Agora, naturalmente, alguém pode dizer, então as mulheres de hoje estão perdidas, porque antigamente eu conheci uma família na rua Timbiras, que tiveram 30 filhos, quando eu os conheci, tinha 24 vivos, conheci através de um jogador de futebol, no Atlético que eu lidava, e ele veio contratado para ser goleiro e vinha saber que ele era meu vizinho, diferença de poucos metros. 24. Agora as mulheres hoje... 2? 1? Nenhum. 0. Agora ela não vai receber uma culpa muito grande, não. Porque o mundo está caminhando para estar povoado. Só reencarnarão a quantidade de espíritos que desencarnarem. Porque o mundo está povoado. Agora aumentou muito as mulheres reencarnadas. Então não tem mais a necessidade de ter 8, 10, 5, 4, entenderam? Agora, é como dizia o Sobral, quando eles casam, aí é filho do cálculo, não é filho do amor mais.
é filho do cálculo. Depois que eu tiver um diploma, depois que eu formar, depois que nós comprar uma casa, aí depois compra a casa e fala, depois que nós tiver uma casa de campo, e depois esse é filho do cálculo. Né? E um companheiro defendia uma tese, para vocês pensarem se tem alguma lógica, que o primeiro filho da casa é o mais evoluído. Olha lá, ela falou que não, ó. Ela já pensou em alguém lá, ó. Tá bom, deixa pra lá. Então, a palavra cooperação para nós é muito importante. E já vamos poder trocar a palavra empregado, empregada, por cooperadora e cooperador. Não podemos trocar? Porque, na realidade, ele está cooperando comigo na área profissional, e eu estou cooperando com ele na área financeira. Então são dois cooperadores. Eu hoje sou patrão, amanhã eu sou empregado, né? Então é uma troca, porque diz Emmanuel que no dia que ele quiser, ele me troca de profissão. Está lá em profissão, tem coisas engraçadas. Eu fiquei preocupado. Por que eu nasci comerciante? E mal comerciante, diga-se de passagem. Comerciante. Aos 5 anos de idade, nós brincávamos de casinha com meninos e meninas. E eu era o vendeiro. Punha uma tábua e pegava a terra. O que você quer? Eu quero um quilo de açúcar. Pesava. Aí me pagava em pedaços de pratos, né? Pedaços de prato, sendo na época uns R$1.000, né? R$1.000, R$2.000, R$5.000. E continuei comerciante até hoje. Quando eu passei para a indústria, sendo industriário, aí arrumei um novo contador. Aí ele virou para mim e disse: Manel, não é aconselhável você ser só industriário, não. Vamos colocar a sua firma como comércio e indústria. Falei, pronto. Tem que continuar comercializando, porque eu queria era só fabricar para os outros, mas tinha o comércio, eu teria o direito de comercializar, né? E continuei. Aí pego o Emmanuel, ele dizendo lá, quem são os comerciantes de hoje? São aqueles que espalharam a antipatia e hoje volta como comerciante. Porque pensa bem um comerciante antipático. Ele não sobrevive, ele tem que angariar simpatia, né? Aí quando eu li de Emmanuel que quando Deus quiser me muda de profissão, que eu já tinha trago isso interiormente com o problema da madeira, né? Beneficiar a madeira, caixinha, estojo, porta-joia, porta-carta, isso, aquilo outro, não deixei até hoje. Aí Emmanuel disse, né? Quando Deus quiser, te muda de profissão. Aí fui olhar os que beneficiam a madeira. Foram aqueles que pegaram a madeira e fizeram chucho para enfiar nos outros. Falei, puxa vida, estou perdido. De toda maneira, estou perdido. Tem jeito. O que adiantou para mim aprender a valorizar a madeira, beneficiá-la, lixá-la, pintá-la, tudo direitinho, né? Entenderam? Então todas as profissões têm uma razão de ser, tá bom? Nós vamos até 11h30, né? É 11h30? Hein? Meio-dia e meio, muito bem. Aí vamos falar do exercício do amor, mesmo que seja 5 minutos. A questão do amor. Nós lemos aqui, né, que ele projetou para nós de André Luiz, que o amor é que move a vida. Não é? É o amor em tudo. O Emmanuel falou com o Chico uma vez, com o caso do micróbio, que os vírus e os micróbios trabalham por amor a Deus. Apesar de não raciocinar, não chegar na nossa evolução. Então o amor é que rege a vida.
Uma senhora, nós estávamos presentes em Leopoldo, e uma senhora virou para o Chico e disse: Chico, pelo que eu estou deduzindo, eu não posso matar as baratas. Você que está aí pensativa, você mata as baratas? Mata? Você pode mostrar como com a vassoura, né? Com chinelo. E como é que você bate o chinelo? É com carinho? Ô querida, olha, chegou a hora de você desencarnar, viu? Você está me prejudicando. É dessa maneira? Toma danada. Você está, né? Aí o Chico virou para ela e disse: minha filha, pode matar as baratas à vontade, que é natural, mas mata com amor. Alguém ri, acha que ele falou uma coisa pitoresca, banal, mas todos os atos da nossa vida devem ter uma dosagem de amor. Porque no mundo espiritual, só vai ter uma profissão definida lá aqueles que realizaram a profissão aqui com amor. Vocês acham que as professoras todas evangélicas vão chegar lá e vai poder evangelizar os outros? Claro que não. Nem todas. As professoras mesmo, de curso primário ou curso superior, da mesma maneira. Tem um caso que me chamou a atenção. Porque, olha, geralmente os maiores ensinamentos se encontram nas entrelinhas de Emmanuel, de André Luiz e de outros espíritos que escrevem para nós, né? O André Luiz, quando chegou no mundo espiritual, procurou o instrutor, não lembro qual, e falou com ele, acho que é o Clarécio, falou com ele: eu encontrei uma pessoa ali, e eu tinha uma vontade imensa de ir lá abraçá-lo e cumprimentá-lo, mas só que nós tivemos um passado, o meu pai fez uma coisa com ele e levou à destruição. Ele quebrou, porque ele devia umas duplicatas e meu pai executou e ele quebrou. E eu tenho, né? Não tenho coragem de ir lá. Aí o André Luiz virou e falou assim, aí o instrutor virou: vai lá, André, vai lá. Aí ele chegou, o Silveira, Silveira, né? Aí o Silveira abriu os braços, abraçou, André Luiz então reciclou o passado, ele falou com o André: não preocupa com isso não, vocês foram unicamente instrumento para que eu pagasse, e eu me libertei, estou tranquilo. Aí o André Luiz chegou lá e falou com o Clarencio: ele me recebeu assim, 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 com amor. Aí ele virou para ele e disse: André, não tem surpresa, porque se ele não amasse, não poderia tratar dos cavalos aqui. Agora, tratar dos cavalos, tratar de ser humano, tem que ter uma dosagem de amor, né? Para poder executar. Ele quis ser médico lá, ter o consultório, sentindo uma falta imensa do consultório das pessoas, dos pacientes. O Clarencio falou: eu estou sentindo o que você está querendo, mas você no seu consultório, você deu 6.000 receitas para as pessoas pobres. Dessas 6.000 pessoas, 13 se encontram em situação boníssima e ora por você. Por isso você vai poder ser ajudante de enfermagem. Ô, gente, isso deveria tocar em nós, né? Nós realizarmos as coisas com mais paciência, com mais amor, com mais dedicação, com as coisas, né? Porque ele não pôde, no dia que concederam a ele ser um ajudante de enfermagem na Câmara de Retificações, a mãe dele, acompanhando o primeiro dia de trabalho dele, foi uma festa no mundo espiritual. Assim como foi televisionado no nosso lar, quando ele encontrou a esposa pela primeira vez, para ver qual seria a sua reação. Fizeram uma festa no mundo espiritual. Quando ele retornou ao nosso lar, ele recebeu o direito de ser um cidadão
honorário de nosso lar. Pelo amor que ele empregou para ajudar o companheiro, né? E aprendemos uma coisa, na hora que ele dá na área de passe, a apostila de passe para cá e para lá, aprendemos que ele dizendo, quando ele convocou a Narcisa, né? No pensamento, e ela veio ajudá-lo, buscaram nas mangueiras, nos eucaliptos, manipularam e passaram para o doente, através da boca, das narinas e dos poros. Aí foi o que eu entendi, por que Emmanuel aconselha a nós tomar um banho diário. Não é só pela higiene corporal, não. É para nós desobstruir os poros de onde entram as energias espirituais. Não pode estar, eu vou usar a minha palavra, entupido, né? O canal entupido tem que estar, entenderam? Então são ensinamentos que nós temos nas entrelinhas dos casos fantásticos que os Espíritos contam para nós. É isso? Aí a mulher entra. Queiramos ou não, nós homens, as mulheres estão na frente na área do amor. Agora não foi porque elas também, né, são superiores, não. Motivado pela criação dela, quando ela foi criada com os objetivos que Deus colocou para ela. Um dos objetivos é o quê? Qual é? Maternidade. E hoje nós recebemos, olha como que evoluiu as coisas, médicos aconselhando a amar, aconselhando a ser calmo, tranquilo. Quando a mãe tem um filho, o que eles fazem? Traz o menino imediatamente e... Agora, seria ótimo nós termos uma máquina, um computador, qualquer coisa, para registrar aquele momento. O amor que ela está introduzindo no espírito e o estado dele naquela hora. E ele retribuindo de alguma maneira. Perguntar, Emmanuel, vou perguntar a você, né? Aí no meio. Quem está mais preparado para ser médium? O homem ou a mulher? Para ser médium. Depende de quê? Depende do homem, entendi. Aí perguntaram a Emmanuel, aqui no Consolador. Aí ele disse, os dois. Mas, aí veio a chuva grossa, né? Aí veio a chuva grossa. Mas, a mulher, pela sua origem, está mais capacitada para trabalhar mediunicamente, porque ela ama mais. Aí o homem fica meio indeciso. Vocês recordam, eu também noto aqui duas coisas, né? Escrevi viúva, vocês sabem o que quer dizer isso? Não, né? Sabe o que quer dizer Gregório? Também não, né? Sabe o que quer dizer psicóloga? Aí eu tomei nota aqui para mim não esquecer. O Gregório, o André Luiz foi, qual é o instrutor que estava com ele? Não sei se é Alexandre, né? É o Gúbio, né? O Gúbio. Isso, libertação do Gregório, isso mesmo. Aí, o Gúbio virou para o André Luiz e disse, o nosso trabalho terminou aqui. O quê? Não estamos nem no meio do trabalho? A coisa continua da mesma maneira, o Gregório é o mesmo homem. Ele disse, agora daqui para frente precisa de uma pessoa que ame mais. Quem chegou? A mãe, que tem o nome de Matilde. Aí ela continuou o trabalho, com prazo de poucos minutos, ele estava deitado no colo dela e os dois abraçados. A primeira reação dele, disse para ela, aqui um campo de batalha. Quem diz? Você está no lugar errado. Aqui temos armas, você trouxe armas? Com ela? Com a mãe? Ela virou e disse, trouxe, é claro, eu tenho uma arma. E que arma que ela tinha? Né? Com prazo de minutos, ele estava deitado no colo dela e os dois abraçados.
Por causa do envolvimento do amor. Porque só o amor constrói. Eu vinculo com uma mulher, venho aqui e separo dela. Uma vez, duas, três, continuo vinculado. Só o amor liberta. E o ódio imanta. Imanta tanto que nós temos criaturas que chamam chipófagos, né? Que vêm ligados através do ódio. Ou dos compromissos que tem, né? Vincula, o amor liberta. Até nós chegarmos num ponto de chegar perto da esposa e falar: olha, eu fiquei sabendo que você está gostando de um camarada aí, né? Que é natural. Você acha que você vai ser feliz com ele? Ah, vou, claro. Então vai com Deus e conte comigo a partir de hoje. Pensa bem, né? A partir de hoje você conta comigo. Pode contar comigo com tudo que você quiser, né? Libertá-la. Ele está desvinculado dela. Desvinculado. Ele não tem compromisso nenhum com ela mais para a próxima reencarnação. Ele pode até voltar com ela, mas já é para ajudá-la. Não tem vínculos, né? Entendeu? Aí, o caso da psicóloga. Existem aqui reencarnados os autistas. Existe? Autistas. São criaturas que estão debaixo de uma reencarnação compulsória. Vieram desrespeitando o livre-arbítrio deles, que eles não queriam vir. Eles são contra a Deus e a todo mundo. Vivem no seu mundo fechado. E saiu diversas reportagens que descobriram duas psicólogas que penetram no âmago de cada um autista. Uma norte-americana, que eu não vou saber falar o nome, e uma brasileira. Ela penetra no mundo deles através de quê? Do amor que elas têm pelo semelhante. Entenderam? Então é isso que nós temos que trabalhar na nossa vida. Estejamos regando uma planta, jogando uma água nela e desejando: ô Pai, que essa água sirva, né? Para o alimento dela, que ela possa progredir com essa água e tal. Então vai ser uma água fluidificada que a planta vai receber. A mesma coisa, né? Tratando com uma criança, fazendo um alimento em casa. Por que aconselham a nós a orar na hora da refeição? Acham que é um hábito. Não é. É uma necessidade. Porque eu não sei como que está a cozinheira. Sei lá. Não é graça. Ela impregna até inconscientemente a comida. Eu entro num restaurante, ela está brigada com o patrão querendo aumento. Aí faz o almoço, coloca para mim. Eu como, chego em casa, gente, estou passando mal, eu não sei, eu não comi nada diferente. Aí, Manuel fala que é o hábito dos nossos companheiros protestantes que fazem inconscientemente. Agora nós devemos fazer conscientemente. Fazer uma vibração de amor na hora da refeição. Porque as trevas não resistem à luz. Modifica imediatamente. Tem muito mais poder e muito mais força. Então fica aqui, principalmente esse último conselho. E o da viúva, que nós anotamos aqui para terminar. Jesus entrando numa cidade... Naim, né? Naim, ele que tem as passagens tudo na cabeça, né? Entrando, veio uma viúva chorando, não veio? Aí Jesus conta o Evangelho. Vendo-a, moveu-se de íntima compaixão por ela e lhe disse: temos 3 etapas que nós temos que enquadrar na primeira, passar para a segunda e a terceira. Eu tenho que ver o necessitado. Identificá-lo, né? Vendo-a, aí movi de íntima compaixão por ela. Eu tenho que ter trabalhado essa compaixão dentro de mim para que ela saia espontaneamente na hora necessária.
Eu passo aqui, ó, tem uma planta murchando na minha casa. Aí eu passo com pressa, almoço, vou para o trabalho. Quando eu volto, ela está morta. Não tive a sensibilidade de mover de compaixão e jogar um pouquinho de água nela. E se eu não tenho a compaixão, como que eu vou atender o terceiro e último requisito? E lhe disse, tomar as providências necessárias para o caso. E uma lição muito grande para nós, que a primeira coisa que ele falou com ela, você lembra o quê? Não lembra. Vocês lembram? Alguém lembra? Disse para ela, não chore. Aí André Luiz comenta que as lágrimas são semelhantes às chuvas. Tem chuva que destrói e chuva que constrói. As lágrimas, mesma coisa. A lágrima dela estava colocando o jovem numa situação difícil. Para eu poder atuar, tá bom? Aí fica aqui essas, né? Não seria advertência, seria algo para nós refletirmos na vida, que sem o amor, nada feito. Um bom final de carnaval para vocês, e recordando sempre o que a mãe fala com a filha quando vai sair. Juízo! Juízo, gente, não compra mais não. Paga o que deve e não compra mais não. E muita paz para vocês, né? Porque o carnaval é muito atrativo. Agora, André Luiz, no Conduta Espírita, nos proíbe o carnaval. Tá bom? Muito obrigado.